O que antecede uma decisão? Planejamento foi escrito aqui. Ok. Antes da decisão, um estupim, um pavio ele é acendido. E o que é esse pavio? Tem a ver com planejamento, mas tem uma coisa antes, que para mim é muito importante, tá? O que antecede? A dor. Tá próximo, tá fervendo, hein? Tá fervendo, porque não deixa de ser uma dor, Leandro. Tá fervendo. Vamos lá. Vou dar umas dicas aqui para vocês. Quando é que a maioria, né? Por que na maioria, o que faz com que na maioria dos casos uma mulher de uma hora para outra comece a se cuidar como nunca, sabe? O que faz uma mulher de uma hora para outra teve uma vida comum, uma vida de empurrando com a barriga, e o que faz com que gere uma grande transformação? O que gera isso? Legal? O que faz? Tá? Tem a ver com decisão, mas tem uma coisinha antes de uma decisão. Legal? Muitas pessoas falam assim: eu demorei 5 anos para perdoar. Eu demorei tanto tempo para falar que eu amava. Eu demorei X tempo para sair de um relacionamento abusivo. E eu falo para essas pessoas: não foi. Você, na verdade, levou todo esse tempo para tomar uma decisão. Muitas pessoas confundem querer, precisar, gostar, seria bom com decisão. São dois mundos completamente diferentes, tá? É igual Alemanha e, sei lá, Nigéria. São coisas completamente distintas, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vou dar mais uma dica aqui para vocês. Muitas vezes, a compra do primeiro carro, ele é fruto de uma frustração, né? De ficar 2, 3 horas parado numa parada de ônibus, num ponto de ônibus, tá? Cair a ficha, consciência que precisa mudar, sair da mesmice. Tem tudo a ver, Duda, mas tem uma coisa aqui que, cara, a aula de hoje vocês vão amar. Pode ter certeza no que eu tô falando, tá? Vamos lá. Às vezes, quando você fica... Muitas vezes o primeiro carro, ele é fruto de uma frustração, né? De ficar horas num final de semana parado. Muitas vezes tem que ficar dependendo dos outros para fazer o que você quer ou para conseguir uma carona. Antes de uma decisão, antes daquela pessoa poder falar, chega, antes, um pouquinho antes, existe um sentimento que quando ele é ativado, a ativação dele é o... Vamos lá, aqui, ó, entre a frustração e a decisão reside algo. É uma emoção. Que quando você ativa essa emoção, meu amigo, nada pode te parar. Vamos lá. Muitas vezes uma mulher ela só começa a cuidar de si quando essa mulher descobre que foi traída, quando ela é rejeitada, quando ela é frustrada, quando ela é humilhada, tá? Aí, quando entre isso aqui acontecer e uma decisão, tem um sentimento que é ativado, que, ao meu ver, é quando você pega um fósforo e acende uma banana de dinamite, sacou? E quando ela vai explodir, e essa explosão, ela é muito importante. Alguém chuta qual é essa emoção? Já estou entregando que é uma emoção. Qual é? Qual é essa emoção que quando você ativa, ela tem o poder atômico para mudar tudo e qualquer coisa? É uma emoção muito poderosa. E hoje eu quero ajudar você a ativar ela. Vamos lá, quem aqui dá alguma sugestão? Vamos lá, gente, escreve aí. Beleza, são irmãos gêmeos. Se chama ira. O nome do nosso treinamento hoje é Ative a Ira. Legal? Então, muitas vezes, a mulher foi traída, o cara foi traído, a pessoa foi traída. Eu não vou colocar gênero, não. Traída. Cara, quando ele absorve aquela frustração, aquela humilhação, sabe? Aquela exposição. Cara, e quando ele acende o estupim da ira,
da ira, quando tem isso dentro do ser humano, aí ele toma uma decisão. Cara, e muitas vezes o que é feito em uma semana, em um dia, em horas, não é feito em anos. Por quê? Porque ativar a ira é importante. Tem muitas pessoas que eu vejo que elas estão dormindo com os olhos abertos, sabe? E muitas vezes o que precisa é a vida permitir que ele passe ou ela passe por uma grande humilhação para ativar essa ira e acordar para a vida, acordar para a realidade, cara. É o que mais acontece. Eu costumo falar o seguinte: humilhação coloca o gigante para fora. Anote isso. Humilhação coloca o gigante para fora. Eu nunca me esqueço, talvez você saiba, talvez não, mas durante mais de 10 anos da minha vida, eu me dediquei como missionário, como voluntário a projetos sociais. Eu sempre fui muito ligado ao terceiro setor. E eu nunca esqueço essa lição. E eu vivia através de doação, não tinha salário, tudo era através de donativo. Eu dediquei mais de 10 anos da minha vida para isso. E no momento, né, uma das minhas tias, por parte de pai, entrou em contato comigo, sondou o que eu estava precisando. Eu falei: olha, tia, eu estou precisando de um novo computador, né, de um notebook para poder fazer o meu trabalho. Eu sempre fui um apaixonado por fotografia e lá atrás estava começando a aparecer a coisa da fotografia digital e precisava de um computador para poder realizar esse trabalho. A minha tia virou para mim e falou: cara, não tem problema, né, eu vou comprar no nome da sua mãe, né, pede para ela comprar no cartão de crédito, isso tem muitos anos, né? E aí eu vou pagando todo mês para ela. Eu falei: cara, tá lindo, beleza, né? E qual era o porquê do computador? Eu ia já começar a fazer edições das fotos, Photoshop estava começando a ficar mais popular no Brasil, e aquela coisa toda. Ela falou e comprou o computador. Mais ou menos uns 4 meses, 5 meses depois, dividiu em 12 vezes, tá? Esse é uma informação muito importante. Cara, mais ou menos uns 5 ou 4 meses depois, essa minha tia faleceu, irmã do meu pai. E minha mãe ficou numa situação, minha mãe ganhava salário mínimo, né, não tinha condições de arcar com aquela parcela, e me ligou, falou: meu filho, a gente precisa dar um jeito, eu não sei o que vou fazer, como é que nós vamos fazer, e tudo aquilo outro, tarará, tarará, tarará. Eu falei: cara, beleza, já sei o que eu vou fazer. Meu pai era vivo, mas não tinha onde cair morto. Eu, missionário. Minha mãe ganhando salário mínimo. Eu pensei: cara, o que eu posso fazer? Pedi para outros colegas missionários, não tinha condições. E era uma situação muito difícil. E eu falei: cara, já sei, vou ligar para um tio meu, né, lá no Nordeste. E ele, com certeza, ele tem uma vida bacana, nunca te pedi nada. Ele com certeza vai me ajudar. Liguei para ele, no primeiro dia ele estava fazendo uma consulta médica, não pôde atender, estava fora de casa, né? E aí quando eu liguei de novo na casa dele, ele atendeu, falou: olá, Thiago, tudo bem? Militar, bem bruto, né? Olá, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? E tudo, né? E eu não tinha filhos nessa época, né? E, cara, o que tá acontecendo, que eu posso ajudar? Eu falei: não, contei a história. Eu falei: olha, tio, você sabe, inclusive era irmã dele, olha, tia Leia morreu, né? E ela que pagava, ela comprou para mim um computador e para eu poder fazer o trabalho e tudo, para poder ajudar a comunidade, o trabalho missionário e tudo, explicando tudo para ela que ele fazia. Gente, eu nunca esqueço disso. Ele virou para mim e falou assim, isso interurbano, tá? Eu não sei se você lembra quando interurbano era muito caro. Isso tem mais ou menos aí uns 12 anos, mais ou menos atrás, quase 15 anos atrás, né? Isso tem quase uns 15 anos, né? Atrás, mais ou menos. E ele falou para mim: deixa eu te falar uma coisa. Quando ele falou isso, eu sabia que havia, assim, um trovão. Ele falou: deixa eu te falar uma coisa. O teu avô, né, me ensinou o seguinte, meu tio, que quando a gente não tem algo, a gente não pode contar com o que é dos outros. Cara, ele foi me descascando, falando, e eu queria encerrar a ligação por causa do custo elevado. Ele me falou: agora você vai ouvir. Você vai ouvir talvez o que ninguém nunca te falou e deveriam ter te falado. A gente não compra com o nome dos outros. Cara!
Gente, você não sabe o que que é, cara, você querer desligar o telefone e a pessoa não deixar uma situação constrangedora, uma humilhação. Cara, aquilo ficou dentro do meu coração, cara. Parecia que eu tinha, assim, uma brasa incandescente aqui dentro. E não com ele, porque eu não resolvi o meu problema e, na verdade, criei foi outro, né? E, cara, aquela humilhação ali, cara, mas eu peguei, eu não sei como, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, óbvio, cara, mas eu peguei aquela brasa. Por isso que o nome da nossa aula hoje é Ative a Ira. Tem momentos que você precisa fazer isso para sair de uma conformidade, para sair de uma mesmice, para sair de um estado de aceitação. Você precisa disso. Então, ativar a ira é, sim, também um dos grandes braços da inteligência emocional. Bacana? E aí, cara, eu peguei aquele sentimento, eu prometi para mim que haveria, eu não sei quanto tempo ia demorar, eu não sei o que ia custar, mas ia chegar um momento da minha vida que eu nunca mais iria passar humilhação por falta de recursos financeiros. Gente, o cenário era missionário, né, trabalhava no terceiro setor, né, vivia através de trabalhos voluntários, de doações com outras pessoas dentro de uma comunidade voluntária. E eu não sabia como, mas dentro de mim, cara, gente, eu precisei de pelo menos umas 2 horas para me recuperar emocionalmente. Cara, porque eu vi tanta coisa, acho que ele já tinha tanta coisa que ele queria me falar, nunca pôde, ou sei lá, eu tava puto, tava com algum problema. Cara, que a metáfora que cabe aqui é, eu me senti, cara, sentado, sabe quando o caminhão do lixo ele levanta e vai assim despejando. Era como eu me senti. Mas eu peguei aquele sentimento, cara. Eu falei, não vou me vitimizar. Lá na época eu fiquei assim, eu culpei ele, não tinha necessidade de me humilhar, aquela coisa toda. Dei uma de vítima sim, confesso, mas depois eu parei, calma aí, cara. Isso é uma coisa que eu carrego até hoje comigo. Ele tá certo? Tá. Eu tô errado? Tô. Ele falou coisa que não condiz. Talvez eu não gostei da forma como foi dito. Mas ele falou alguma coisa que foi mentira? Não. Então aceita. Cara, gente, parecia um paralelepípedo descendo aqui, assim, ó. Incandescendo. Cara, mas eu peguei aquela porra daquela ira. Eu falei, eu vou aprender a fazer dinheiro como poucas pessoas que eu já conheci na vida. Eu nunca mais vou passar por isso. E eu ativei aquela ira. E eu guardei aquilo ali comigo. E a partir daquilo ali eu comecei a estudar. Eu fui atrás de informação. A situação resolveu. Tudo se resolve na vida. Mas o problema é quando você não aprende as lições. Então, hoje eu quero falar para você o seguinte, tem momentos que você tem que parar de ser um panaca, um babaca, um banana, e você precisa ativar a ira. Anota uma coisa, não se acostume, não gere intimidade com aquilo que você não gosta. Então, muitas vezes, aí eu comecei a entender. Quando passei por aquilo ali, aprendi, mudei a minha realidade financeira, eu hoje sou extremamente grato. Tem muitos anos que eu não vejo esse meu tio, mas um dia eu quero chegar dentro dos olhos dele e agradecer. Porque se não fosse aquilo ali, eu não seria quem eu sou hoje. Entende? Aquilo ali me fez ensinar, então problemas servem para isso, para nos tornarmos pessoas melhores. Muito possivelmente poderia ser que eu talvez estaria naquela mesma situação até hoje, se não fosse aquilo ali. Então, grave uma coisa, não se acostume, não gere intimidade com aquilo que você não gosta. Então, muitas vezes as humilhações, as frustrações que você passa, nada mais é do que a vida querendo que você coloque esse gigante para fora através da ira, sabe? Eu não gosto muito não gosto sempre de utilizar passagens bíblicas, coisas religiosas, para as pessoas não me colocarem esse rótulo. Mas se colocarem também, a palavra é foda-se, tá tudo bem. Mas, cara, teve um momento que Cristo ficou completamente revoltado quando fizeram um comércio dentro do templo. Ele quebrou a porra toda.
E, segundo a Bíblia, foi um cara que não cometeu pecados ou falhas, como você queira chamar. Então, cara, tem momento que você precisa se irar sim. Agora, a grande diferença é, Tiago, quando que eu preciso saber o seguinte: o que é praguejar e o que é ativar a ira? Praguejar é quando eu exponho o meu vitimismo e eu absorvo uma paralisia. Eu fico parado, esperando que alguém mude a minha sorte, que alguém mude a minha situação. E eu reclamo, e eu praguejo, e eu fico desesperado atrás de culpados. Eu preciso culpar alguém pela minha incompetência. Isso é praguejar, isso é murmurar, isso é se amaldiçoar. Agora, quando você ativa a ira, a diferença é, cara, eu busco de alguma forma criar soluções. Sabe, eu coloco o meu cérebro no estágio de que, cara, tem que haver alguma solução, sim, e eu vou pra cima. E eu não culpo os outros, pelo contrário, eu peço ajuda para outras pessoas, eu busco mudar a minha realidade e mudo. E mudo. Consegue entender a diferença? Olha o que o César escreveu. Eu aprendi inglês porque fiquei com raiva da minha professora de inglês que me chamou de burro. Hoje eu sou grato a ela por ter dito isso. Pois é, e eu posso falar para você o seguinte: de tempos em tempos, eu poderia falar que semanalmente a vida nos dá as oportunidades para falar, cara, para você não ficar apático, sabe? Para você não ficar letárgico, para que você não, sabe, seja tomado, seja banhado, sabe? Fica ali numa situação de apatia, querendo que alguma coisa mude. Ative a ira. Sabe, ativar a ira é você abandonar a conformidade. Ai, porque a gente está numa quarentena e porque, cara, deixa eu falar uma coisa aqui para você que talvez não tenha dividido aqui, ou enfim, geralmente eu falo isso em treinamento, né, presencial, e talvez eu não tenha falado isso aqui dentro de uma live, não com tantos detalhes, mas, cara, eu nunca me esqueço, tá? Que durante toda a minha vida, eu me considerei, durante toda a minha vida, assim, até os meus 15 anos, eu me considerei um cara muito tímido, sabe? Um cara muito tímido, né? Até mesmo para se relacionar com as meninas, para poder chegar nas meninas. Eu carregava uma baixa autoestima muito grande e não me achava bonito, não me achava atraente, né? Por mais que eu tenho 1,90 m desde os 13, 14 anos e tenho essa voz grave também desde muito sempre. E era comum algumas mulheres falar, pô, você tem a voz bonita, né? Você vai estudar para ser locutor e tudo isso, era uma coisa comum. Mas eu não acreditava em mim. E mais ou menos por volta dessa idade aí, eu não me recordo direitinho, entre 13 e 15 anos, eu fui estudar numa escola, né? Que aconteceu uma coisa muito, muito doida, daquelas que a gente só vê em filme. Eu sentei aqui, presta atenção, para você, eu acredito... Oi, Ana Helena, tudo bem? Boa noite. Eu acredito que você vai ver como é o poder de ativar a ira, tá? Presta atenção como isso me enriqueceu tanto. Eu acredito que nem o César conhece essa história. Eu sentei, primeiro dia de aula, tá? Sentei. Quando olhei para minha direita, eu vi uma menina linda que eu fiquei assim embabacado, né? Isso foi na 7ª série, se eu não me engano, por aí. E eu fiquei assim, cara, completamente encantado. Bati o olho, aquela coisa de boca secar, de ficar nervoso, né? Vermelho não tem como, porque eu sou negão, né? Não tem como, mas eu fiquei... Sabe aquela sensação de estar flutuando, né? De você ficar assim, né? Literalmente cheio de ocitocina. Essa é a palavra que define. E o mais legal, isso aconteceu porque quando eu olhei, deu eco. Sabe quando dá eco? Você fala, opa, parece que lá também tá rolando interesse. Mas a timidez, a insegurança, o medo, na verdade, o medo da desaprovação era muito maior do que eu. E aí passou um dia, passou 2, passou 3, alguns colegas de sala falaram, Tiagão,
essa menina aí, cara, ela tá olhando pra você direto, né? Algumas amigas dela já estão brincando e tudo. E eu falei, com quem? Pra você, cara. Eu falei, pra mim, você é doida. Lá no fundo, eu sabia que era verdade. Mas os meus medos falavam, fica aí no teu canto, tá? Quem é você pra achar que tem direito a isso? Isso aconteceu comigo, tá? Presta atenção. E aí era aquela troca de olhares, passou um mês, nada. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei assim pros meus amigos, se preocupa não, eu tava tomando coragem, mas eu vou chegar nela, né? Chegar nela, ela chegar, bater um papo, dar aquela chavecada e tudo, pra poder rolar aquele beijo. E eu não conseguia. Eu não conseguia. Aquilo doía em mim. Sabe, aquilo pra mim era um momento... Cara, eu não consigo. Por que eu não consigo? E por que... Só fazendo perguntas erradas. E por que eu não consigo? Cara, eu preciso, mas eu não consigo. Cara, para a história não ficar longa aqui, acredite, cara, passou um mês. Passou 2, passou 3, passaram 6 meses. E nada. E aí chegou um momento que, cara, ficou uma situação meio que sem vergonha, sabe? Tipo, a gente se comia com os olhos quando tava longe, mas quando tava perto a gente brincava, zoava um ou outro, mas nunca, sobre hipótese alguma, falava sobre esse assunto, nunca, né? E a gente se comia com os olhos e aquela coisa toda, seis meses e nada. Eu não sei se você já conheceu alguém mais tímido, tá? Ou mais inseguro. Meus amigos falando, cara, o que tem com você? Você tem algum problema? Vai fazer tratamento. Cara, ela fala para as amigas dela e pra gente, olha, é só ele chegar e agarrar e beijar, não tem mais nada. Mas eu não acreditava em mim. Na verdade, não era um medo, era um pânico, era um pavor dela virar pra mim e falar assim, você confundiu tudo, era só brincadeira. Eu ia querer entrar dentro de um copo, sacou? Eu ia querer entrar de um copo e nunca mais sair de lá, ao saber que no Rio tem uma expressão, eu acho que em todo lugar tem, né? Chamado, o Thiago levou um toco, né? Levou um não, pô, nada a ver, cara, nada a ver. Cara, você confundiu tudo, a gente é só amigo. O pavor de ouvir isso, né? O pânico de ouvir isso me fazia travar nas 4 rodas. Gente, passaram 8 meses, 10 meses, 1 ano. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. E eu suave, eu ia pra cá toda sexta-feira, eu ficava, não, hoje eu vou chegar, hoje é sexta-feira e vai rolar, e fantasiava as coisas da minha cabeça, mas nada acontecia. Presta atenção. No próximo ano eu falei, pois é, perdi, é bom para eu aprender e aquela coisa toda. E, cara, tudo bem. Gente, quem tá aqui comigo? Escreve aqui, estou aqui com você, para eu saber quem tá aqui comigo. E aí aquela coisa toda, e eu falando, não, cara, já sei. Próximo ano ela vai para outra escola, vai aparecer outra menina e tudo bem, faz parte da vida. Sendo que a vida nem sempre age como a gente quer. Acredite ou não. No próximo ano, nós estávamos de novo na mesma sala de aula. Na mesmíssima sala de aula. No primeiro dia foi tipo assim... você aqui? Você aqui também? Sim, é. Aquela coisa toda. Que bom, é bom para eu saber quem tá aqui. E meus amigos falaram, Thiago, eu já desisti de você, cara. Eu já desisti. Não, cara, essa novela aí, e que não sei o quê, e aí não rolava e tudo. Cara, os meus amigos criavam várias oportunidades da gente ficar um do lado do outro, encostado, e eu não conseguia. Isso me matava. 6 meses se passaram. Até aqui, nada. No final do ano, do segundo ano, na verdade, né? Eu acordei um dia, eu falei assim, eu tô sentindo que é hoje. 2 anos. Tipo assim, já início de dezembro do segundo ano, eu falei, eu tô sentindo que é hoje. E as nossas emoções, elas se comunicam com a gente de alguma forma. Sabe o que aconteceu? Era uma sexta-feira maravilhosa, né? Eu era um dos caras que
puxava para que o samba acontecesse, eu levava o banjo ou o cavaquinho para a gente poder fazer um samba. E aí ela, cara, sentava do meu lado, apoiava o cabelo no meu ombro, e ficava ali o samba todo, não era só. Mas eu não conseguia. Para você saber o que que é uma insegurança. Então, quando eu dou uma dica para você, quando eu tô entregando alguma coisa, velho, é porque eu senti aqui, ó. Não é conversa, é vivência, é diferente. Cara, nesse dia eu falei assim, cara, hoje eu tô sentindo, ela tava com uma roupa super bonita, né? Porque a gente, assim, era uma escola que pela parte da manhã a gente tinha cursos e à tarde a gente estudava. E sendo que sexta-feira a gente matava aula, fazia um samba e aquela coisa que, beleza, né? Vamos que vamos. E aí, nesse dia, eu tava no meu coração com um pressentimento que alguma coisa ia acontecer. Eu tinha certeza disso. E aí, eu grandão, pá, jogando basquete, tudo com os meus amigos, né? Já pronto para preparar para rolar o samba. Pois é. E, cara, eu preparado para rolar o samba e tudo. Cara, a bola de basquete caiu no outro lado. E eu fui lá correndo para poder pegar a bola. Cara, quando eu peguei a bola... Gente, eu nunca esqueço disso. Parecia uma... Cara, quando eu peguei a bola e eu fui olhando assim, devagarzinho, quando eu olhei, bem no cantinho, tinha um casal se abraçando, se beijando, cabelos indo para um lado, cabelos indo para o outro lado, mãos percorrendo por todos os corpos e espaços. E eu vendo aquela cena nítida, com muita colorida César Melo, com muita nitidez. Por dentro, imagina um blindex de 1,90 m. Gente, eu fiquei com a bola assim, ó, olhando. Cara, era ela, abraçando, sendo agarrada e beijada por outro cara. Gente, na hora, eu tinha vergonha de mim. Eu não sei se você já sentiu isso é muito ruim. Isso é tóxico. Isso gera um monte de toxina no seu organismo físico, tá? Eu tive vergonha de mim. Eu queria esconder de mim mesmo por causa daquela humilhação. Esse casal não me viu. Aí eu ouvia lá no fundo assim, Tiago, bora, Tiago. E eu paralisado, até que eu olhei para trás, assim, e tinha 2 amigos meus fazendo assim, ó, e deu ruim. Cara do céu. Gente, eu peguei minha mochila, cara, entreguei a bola, larguei, deixei até o cavaco e o banjo. Cara, só sei que eu peguei minha mochila, parti para casa. Falei que estava passando mal, e estava passando mal física, emocional, espiritual, de todas as maneiras possível. Cara, me deu uma febre. Cara, só sei que eu tomei um banho, fui para casa, bicho. Fiquei sexta-feira. Cara, fiquei debaixo da coberta. Minha mãe, Tiago, vamos comer? Eu falei, não tô me sentindo bem, não. Sábado de manhã, e eu tô muito bem e tudo, pá, fiquei na casa, fiquei debaixo da cama, fiquei debaixo da coberta lá, e minha mãe, o que tá acontecendo com esse menino, e não sabia. Cara, os meus amigos, Tiagão, sábado, né, chegaram, tia, cadê o Tiago? O Tiago não tá bem, não. Alguns sabiam do que tinha acontecido. Ontem parece que ele não passou muito bem na escola e tudo. E aí, cara, eu não conseguia sair da cama. Cara, uma tristeza, assim, parecia que todas as pessoas do mundo que eu amava tinham morrido, queimadas, torturadas, eu não sei mais que diabo que era. Cara, e eu aquilo ali, 3 dias, cara, no domingo de manhã, cara, foi um luto. No domingo de manhã eu acordei, sabe quando não tem mais lágrima? Sabe quando você não tem mais o que chorar? Cara, sabe quando você não tem mais, acabou. Eu acordei. Se é que eu tinha dormido esses dias, né? Tomei um banho. E eu parei para analisar essa situação. Olha como é que a vida ensina. Falei, caralho, era para ser eu e tudo, mas... E aí o pior ainda... Piorou ainda, porque eu lembrei de uma situação que esse mesmo cara tinha chegado nela, assim, na minha frente, e eu olhei para baixo, assim, quando eu olhei para ela, ela olhou para mim
chegou pra ele e falou, não, que não sei o quê, e tipo assim, meio que dispensou ele. Mas no olhar dela, foi como se ela tivesse assim, cara, vou dispensar ele por causa de você. Agora, faça o serviço, faça o que tem que ser feito. E eu não consegui. Mais ou menos uns 20 dias antes disso acontecer, isso rolou. O cara chegou nela e tudo, todo galanteador, todo malandro e tudo. E ela riu, brincou e tudo. Quando ela viu que eu estava vendo e ouvindo, ela falou, olha, não rola, que não sei o quê, eu gosto de outra pessoa. E olhou pra mim. E aí, cara, beleza. Enfim, o cara pegou ela no momento de preocupação, guarda baixa, o mané lá não tá fazendo porra nenhuma, não tem atitude, então, nego, não tava, e ela tá certíssima, né? Escuta só, voltando pro domingo. Cara, isso aqui mudou a minha vida. Eu tô dividindo a minha vida com você, legal? Cara, chegou no domingo, quando deu mais ou menos umas 1h30 da tarde, eu ativei a ira. Eu falei, sabe o quê? A partir de agora, eu nunca mais volto para casa com eu poderia, eu gostaria, eu nunca mais vou falar eu poderia, eu gostaria, porque eu não, nunca mais eu vou fazer isso. Cara, eu prometi para mim assim, cara, com sangue, suor e lá, cara, mas assim, cara, foi uma ira, foi uma revolta que eu falei, velho, eu nunca mais passo por isso. E aí, olha só o que aconteceu. E os meus amigos, tia, cadê o Thiago? Pô, né, soltar pipa, fazer alguma coisa, pô, o Thiago tá lá. E foi mais ou menos. Aí à tarde, eu fiquei ruminando aquele sentimento no meu peito, sabe? Cara, e aquilo foi aumentando, 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 aumentando. Aí um amigo falou assim: pô, vamos lá no Thiago chamar ele. Tinha uma matinê onde eu morava, né? Matinê era tipo uma baladinha, né, pra adolescente, tudo. Que falou, cara, e assim, eu vi meus amigos se aproximando, falando, aí bateram lá na minha casa, tia, cadê o Thiago? O Thiago não tá legal, não, cara, ele tá aí. Então, pô, a gente queria convidar ele, eu falei, eu vou. Falei, eita, porra, o que aconteceu? Vambora, que hora que vai ser esse negócio, tal hora? Eu tinha um trocadinho, pedi pra minha mãe. Enfim, era uma coisa barata, né, cara? Cara, eu vou e vambora pra essa bagaça. Rapaz, meu irmão, eu tinha me transformado. Parece que na sexta-feira eu explodi e no domingo eu implodi, entendeu? Basicamente assim, gente. Autorresponsabilidade, César, é isso mesmo, irmão. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Chegamos no local, eu e mais ou menos. Cara, o Thiago vai, cara, eu digo, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei, irmão, eu tô ótimo. Cara, eu nunca estive tão bem. Meu rapaz, tu tá usando alguma coisa, velho? Usando droga, bebendo? O que tá acontecendo? Eu tô ótimo. Cara, garrafinha de água e na minha lá, gente. Olha o que é o poder. Olha o que é ativar a ira. Cara, eu fiquei 2 anos pra conseguir ficar, né? Cara, quando eu ficava com alguém, era uma menina, chegava e agarrava. Cara, nesse dia, cara, eu fiquei uns 15 minutos. Quando o local já tava cheio, rolando uma música bacana, a musiquinha mais baixa. Gente, pra história não ficar longa, nesse dia, eu cheguei numas 15 meninas diferentes. Era assim, eu falava, não pensa, gostou, chega lá e chega. Nesse mesmo dia, eu fiquei com 3 meninas diferentes. Para um adolescente, isso é um troféu de ouro 24 quilates. Os meus amigos falavam, rapaz, esse cara tá usando droga, ele tá é doido, rapaz, aquela mulher lá, lindona, que não sei o quê. Ele falou, tá vendo lá, vou chegar e vou levar. Levei muitos não, levei 12 não. Mas eu levei 3 sim. Cara, eu não lembro quando tinha levado um outro sim na minha vida. Cara, de uma hora para outra, do otário, do mané, do cara, do timidão, do caladão, do babaca, eu tava vendo amigos meus que toda balada, toda matinezinha conseguia ficar com a menina. Eles falavam, ô, velho, cara, o que você tá fazendo? Pô, cara, o que você fez aí? Gente, pensa num cara que chegou por volta de 11h30 do domingo em casa, se sentindo um herói nacional. A minha dopamina, a minha serotonina, a minha noradrenalina, a minha testosterona devia estar assim, a pico, porque ali eu me transformei. No dia seguinte,
No dia seguinte, olha que louco, cara. No dia seguinte, o leão saiu da jaula. É isso, Leandro. O leão saiu da jaula. Cara, no dia seguinte, a pessoa falou: meu irmão, tu vai trucidar aquela menina. Eu falei: não, eu nunca mais, eu não quero ficar com ela mais. Eu, como assim, não quer? Você fala: não, meu amigo. Ela me ensinou uma coisa, ela me ensinou que eu tinha que deixar um babaca para trás. Eu tinha que sair daquela coraça, daquela embalagem de um babaca. O leão despertou. E aí ela ficou sabendo. Aí escuta só. Aí algumas amigas dela vieram falar comigo: não, pô, Thiago, fulana soube que você ficou super mal, que não sei o que. Eu falei: não, tá tudo bem. Mas ela falou que finalmente, cara, era pra você ficar. Eu falei: não, mas eu não quero ficar com ela, não. É claro que eu fui um pouco babaca também da minha parte. É óbvio que fui. Porra, mas tem entre 13 e 15 anos. Que maturidade você tem? Nenhuma, né? Então não daria pra exigir muito. Eu falei: não, cara, agora, gente. De uma hora para outra, eu era aqueles cara que ouvia as histórias e eu passei a ser o cara que começava a contar as histórias das meninas. Cara, amigos que tipo, colegas que falam: meu irmão, o que você tá fazendo? Então, assim, o que eu quero que você entenda dessa história, que eu carrego aqui comigo, tatuado aqui dentro, é o que fez a total diferença lá foi ter ativado a ira. O domingo foi transformador. Cara, foi parecido com uma coisa da Páscoa, né? Meio que na sexta-feira morreu, no sábado foi ao inferno e no domingo ressuscitou como uma fênix, né? Cara, foi muito parecido assim, mas eu peguei aquela humilhação e eu decidi fazer daquela humilhação um professor, um mestre, um mentor. Eu falei: eu não quero passar mais por isso. E eu tinha consciência, não sei se eu tinha ou não, mas eu sei que eu não queria passar por aquilo ali de novo. E que algo precisava acontecer, ou eu precisava fazer para poder mudar. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, sabe? A consciência, ela me trouxe de um cara que foi exposto, humilhado, para poder mudar. Então, cara, se você está aqui comigo nesse curso, fazendo 2020 acontecer, eu preciso olhar dentro do teu olho e te falar uma coisa. Em alguma área da sua vida você precisa ativar a ira. Em alguma área da vida você precisa sair dessa jaula da conformidade e quebrar a porra toda. E ficar irado, ir pra cima e fazer o que tem que ser feito. Eu não sei qual é a área. Eu não sei qual é a área, mas hoje de madrugada, quando eu pensei, cara, o que eu vou trazer para eles? Essa história me veio assim como um tiro. Em alguma área da sua vida, você precisa ativar a ira. Ativar a ira, sabe? Gente, quando eu falo ativar a ira, não é se rebelar contra ninguém. Não é se rebelar com o externo. Não é contra o governo, não é contra pai e mãe, não é contra ninguém. Mas é contra uma conformidade que parece um lodo. Você já viu lodo? Sabe? Já viu lama? Sabe? No começo você é desconfortável, mas chega uma hora que você acostuma com aquela porra. Você acha que aquilo ali é parte de você. Não é. Isso não é parte de você, não é. Então eu precisei passar por 2 anos de vexame, de ser taxado de mané, de frouxo, de bunda mole, de bundão. Tudo isso eu vi. Então, eu cheguei uma hora que eu falei: chega! E hoje eu vou falar para você, a humilhação que essa menina me fez passar foi um dos melhores presentes da minha vida. Há mais ou menos uns 8 anos atrás. Sabe o que aconteceu? O Facebook cruzou um dos nossos perfis e rolou sugestão de amizade. E eu agradeci a ela. Eu falo: caraca, eu te esperei 2 anos, e que não sei o que não sei o que lá. E porra, falei, cara, você foi utilizada pela vida, pelo universo, por Deus, para aflorar em mim um leão que estava adormecido. E eu quero falar isso para você que está aqui comigo. Tem alguma área da sua vida, ou algumas, que você tá parecendo aquele gatinho frouxo, bunda mole, que qualquer um que bate o pé sai correndo, sabe? E você precisa ativar a ira, sabe? Você precisa pegar aquela frustração, sabe? Você precisa pegar aquela humilhação e se rebelar, sabe? Fazer uma implosão. Não é explodir para respingar nos outros. As pessoas não têm nada a ver com isso.
Cara, você precisa aprender a fazer isso, a implodir, sabe? Tem momentos que eu faço isso e eu pego alguma coisa, eu quebro e eu taco literalmente o foda-se. Porque senão a gente se acostuma, sabe? A gente começa a se acostumar com coisas que não são legais, sabe? A gente começa, sabe, ficar sentindo cheiros que a gente sente, se acostuma com uma vida de bosta, a gente se acostuma com uma vida de merda, com um trabalho que não dá tesão, se acostuma a ficar, sabe, que conta paga, que conta não paga. Meu amigo, escuta uma coisa, ative a ira, quebre a jaula, coloque esse leão, coloca essa leoa pra fora, entendeu? Para de andar como gatinho, sabe? Não tem que ser um grito, tem que ser, sei lá, um clamor, um pranto, sabe? Tem que ser, você precisa se rebelar. Lembrando que não é contra ninguém, mas talvez é contra a preguiça, é contra a apatia, é contra a letargia, é contra a aceitação, é contra a inconformidade. Acorda pra vida. Cara, se eu tivesse aí na boca, ele dá um tapa na tua cabeça. Pum! Acorda! Sabe, como um amigo de verdade faz. Então, não é à toa. Na boa, eu gostaria que você escrevesse aqui pra mim, um brado. É isso! Sabe, aquele barulho que o leão faz que é lindo. Sabe? Você teria coragem de falar pra mim, pô, Thiago, eu tô precisando ativar o meu leão em tal área da minha vida, ou tal situação? Teria coragem? Escreve aqui pra mim, qual área? Qual área, sabe? Então, gente, grandes mudanças. Escreve aí, qual área? Não precisa dar detalhe, não. Por mais que a gente acaba sendo uma família, entendeu? Mas qual área da sua vida que você sabe? Às vezes são meses falando, eu vou fazer, cara, eu vou começar, ah, cara, eu vou iniciar, ah, eu vou abandonar, cara, eu vou largar isso, cara, eu vou parar de fazer aquilo outro, porra, eu vou começar. E não faz, cara. E o universo tá querendo louco para querer mandar uma vida melhor para você, coisas legais para você. Mas como é que, cara, como é que, gente, olha só, para pensar uma coisa. Cara, como é que eu entro numa negociação? Como é que eu vou querer ser sócio de um bunda mole? Sabe, como é que eu vou assumir uma sociedade, entrar numa sociedade com um oscilante? Uma hora que é uma outra, uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra. Sabe, pessoas que não levam a sério a vida. Caramba, você precisa botar a porra desse leão pra fora. Entendeu? Você precisa botar a porra desse leão pra fora. Sabe? Quebrar, sabe? Talvez está faltando. Cara, pega uma calça jeans velha, rasga essa calça jeans e, sabe, ativa a porra da ira. Entendeu? Pega uma coisa difícil e rasga aquilo ali e faz uma promessa pra você olhando no espelho nu que você vai utilizar a força desse leão. Sabe, pensa na pessoa que você mais ama, ou nas 3 pessoas que você mais ama. Sabe, elas estão num quarto pegando fogo. Cara, você ia ficar do jeito que você tá, nesse estado emocional, olhando, observando, pensando? Não! Você ia ativar a porra da ira, velho. Então, cara, isso é saudável. Talvez é isso que precisa para que a tua autoestima dê um pico. Talvez é isso que você precisa para acreditar mais em você, para que você tenha um merecimento mais alto. Cacete. É isso que precisa, entendeu? Gente, grandes mudanças seguem uma estrutura de 4 etapas. Anote. Primeira coisa, consciência. Não tá como eu gostaria. Preciso mudar. Cara, consciência, essa porra não tá legal. A segunda coisa é tomar uma decisão. Parar de falar. Tem gente que fala demais e não faz nada. Para de falar. Entre em ação. Para de prometer pros outros. Você não é político para ficar prometendo. Segunda coisa, tome uma decisão. Terceira coisa, tem um método, uma mentoria, alguém que te auxilie, uma pessoa competente para te ajudar a fazer isso. Tem um mentor para caminhar com você dia a dia. Essa é a terceira coisa. E a quinta, imersão. Foi aquilo que eu falei ontem. Ação massiva, sabe? Entra em ação. Vamos repetir? Consciência. Segundo, decisão. Terceiro, um método, uma metodologia, uma mentoria, sabe, que funciona, um mentor, sabe, um facilitador. E quarto, entra em imersão. Agora, tem uma coisa, entre consciência
e decisão, existe um fator aqui chamado ira, ativação da ira. É isso que você precisa fazer, entendeu? Gente, olha só, a inconformidade fez com que a Netflix falasse assim, cara, até quando eu tenho que ficar dependendo da Blockbuster? Até quando eu tenho que ficar, sabe? Porra, por que eu tenho que ficar pagando multa para poder pegar um filme que eu gosto? A inconformidade criou a Netflix. A inconformidade fez com que, sabe, as pessoas olhavam para Fuji, para Kodak e falavam, a vida toda tem que ficar refém disso daqui. Não. E aí, cara, automaticamente a Sony, entre outras empresas, foi lá e criou a câmera fotográfica digital. Sabe, de tanto as pessoas ficarem frustradas, serem mal atendidas nos táxis, a inconformidade criou a Uber. Entendeu? Cara, de tantas pessoas poder falar, pô, para escrever, para poder pagar é tão complicado, tem que ficar usando essa máquina Olivetti? Não, foi criado o Word. A inconformidade, cara, é a irmã gêmea da criação. Elas caminham junto, elas estão ali, sabe? Então, muitas vezes é no momento de que você ativa a ira, que você sai dessa porra dessa inconformidade, que a vida acontece. E eu pergunto aqui pra você, sabe? Olha pra sua vida, se pergunte, porra, será que isso é o melhor que a vida tem pra mim? A Netflix se inconformou com depender da Hollywood e começar a produzir seus próprios filmes. Olha aí, cara! Porra, olha aí, cara! Sabe? Porra, cara, será que a forma como você vive, você tem que se perguntar, será que a forma de eu ganhar dinheiro é melhor? Sabe? Será que a forma como eu tô vivendo, será que é o que a vida tem de melhor pra mim? Se pergunta, se questiona, ativa o cacete da ira, ativa o caralho da ira, sabe? Pega uma roupa velha, rasga aquilo ali, muda o teu estado emocional. Cara, lembra que eu tô ensinando há uma semana. Cara, a moeda do universo de negociação é emoção. Vibra nesse sentido. Cara, eu vou construir para que daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 20 anos você fala, cara, a quarentena foi a melhor coisa que me aconteceu. Ter quebrado, falido, sabe? Ter dado um pé na bunda daquela pessoa que só me consumia. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe? Faça dessa quarentena um marco da tua vida. Ative a ira. Gente, eu nunca me esqueço, Henry Ford se inconformou com a falta de cavalos em virtude do número crescente da população e criou o carro. Gente, é isso, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu morava num bairro aqui em Brasília. Eu vou falar, se alguém mora aqui, tudo bem, mas eu morava num local muito ruim, de um bairro chamado Arniqueiras, aqui em Brasília. Não é que o bairro era ruim, a parte que eu morava não era tão legal assim. E, cara, era muito complicado, na época eu só tinha um Celtinha, e, cara, minha esposa, né, a gente tinha uma filha, né, a gente já tinha ela e o Oliver, eles eram bem pequenos, o Oliver vai fazer 11, a Ali vai fazer 13, e, cara, sabe, eu sabendo, porra, minha esposa tinha que pegar 3 ônibus para ir para o trabalho, sacou? Com 2 crianças pequenas, 3 para ir, 3 para voltar, era muito desgastante. E eu falei, cara, sabe o quê? Cara, eu preciso mudar essa situação assim, rápido. Sabe quando isso aconteceu? No Natal, cara, quando eu olhei uma ceia de bosta, sabe, presentes assim, medianos. Eu falei, cara, até quando eu vou viver isso aqui? Cara, que porra de pai que eu tô sendo pros meus filhos? Porra, que tipo de exemplo que eu tô sendo para essas pessoas? Entendeu? Cara, até quando isso daqui? Até quando isso daqui? Cara, foi no dia 24. Do dia 24 ao dia 25 desse ano, cara, eu não dormi. Sabe? Cara, quando foi mais ou menos 8 horas da manhã, eu peguei meu telefone. Isso já tem quase 10 anos. Eu peguei meu telefone, cara. Eu peguei meu smartphone. Já tinha a LX nessa época, se eu não me engano. Eu não sei se foi algum site, cara. E eu, no dia 25 de dezembro, no Natal, eu vi um anúncio de uma casa num bairro aqui em Brasília, um pouco melhor, né, muito melhor, chamado Asa Norte. Cara, naquele mesmo dia, eu ativei a ira. Cara, negociei. Cara, quanto você consegue fazer pra mim, tá? Eu posso ver a casa hoje? Mas, meu amigo, você quer alugar ou você não quer? Cara, eu preciso fazer uma mudança, preciso fazer rápido na minha vida. E, ó, eu ligando, conversando com a pessoa, com o proprietário, e aquela coisa, eu falei, amor, vou fazer o seguinte, arruma tudo, vamos ver uma casa agora. Não, agora! Não, mas como assim, cara? Vamos lá. Gente, acredite, meio-dia a gente estava negociando. Meio-dia do dia 25 de dezembro.
Legal? No dia 27 de dezembro, 2 dias depois, eu estava com um contrato assinado, mudança feita, e uma conta de luz no meu nome na Zanorte. E eu te pergunto, precisava ter demorado tanto? Sabe, precisava ficar esperando tanto? Ou seja, quando eu olhei para aquela ceia, quando eu olhei para aquela casa, quando eu olhei para aquele bairro, local perigoso, era difícil de sair, cara, de uma hora para outra, em questão de 48 horas, a minha esposa pegava uma van e ficava 12 minutos da nossa casa até o trabalho dela. 12 minutos. Ela precisava de 3 ônibus, mais de 2 horas e meia. Ou seja, o que mudou isso? Ativar a ira. Ativar a ira. Então, eu quero, cara, que você faça uma reflexão sobre essa aula. Olha para a sua vida. Sabe, alguns falaram aqui vida amorosa, outros vida financeira, outros em várias coisas. Teve gente que falou todas, tudo bem. Mas eu não quero que você ouça isso daqui para ficar motivado. Eu não quero te motivar. Se você está entendendo que o objetivo dessa aula é te motivar, você está tudo errado. Assista de novo. Assista essa aula de novo, pelo amor de Deus. Mas chega um momento que, enquanto você não ativa a ira, você não muda. Beleza? Valeu a pena ter ficado comigo essa 1 hora aqui com a gente? Valeu a pena, sim ou não? Escreve aí pra mim, sim ou não. Escreva aí, por favor. Me dá um feedback sobre essa aula. Uma frase. Me manda aí, por favor.